Você falou de um ponto que eu acho que involuntariamente, ou tipo assim, você vai sentir essa, entre aspas, necessidade, que é de fazer vídeos pontuais, que você sabe da sua responsabilidade com educação, agora com a informação. Eu não vou parar. Eu sei que não vai. Não vou parar. Mas, por exemplo, seus vídeos de tá acontecendo a guerra na Rússia. Porra, eu tenho certeza que você exemplificou pra uma galera o que tava acontecendo na Rússia. Aí tava acontecendo a pandemia. Aí aconteceu... Mas tem outra coisa, Igão. Vamos falar disso, vai. Do quê? A questão de você estar exposto na internet e a partir do momento que eu escolhi falar de alguns temas, eu entrei num buraco, mano. Você se sente obrigado a fazer isso? Não. Você quebra uma parede não meio sombria ali. Não é nem um buraco, mano. É que, tipo assim, existem alguns temas que são complexos demais. E como eu sempre quis tentar resumir as coisas da forma mais simples possível para as pessoas, porque eu tinha essa coisa, tipo, eu quero quebrar essa barreira intelectual do conhecimento. E existe, né? É aquilo que eu falo workflow aqui, e vocês pontuaram bem. O que é workflow pro cara que tá na favela, mano? Uhum. Foda-se, ele não sabe o que é isso, mano. Então não tem que usar workflow mesmo. Então, aqui na conversa, beleza, isso passa, mas nos meus roteiros não passa, mano. Eu faço um check de tipo de linguagem que eu não quero. Só que assim, mano, quando você entra em alguns assuntos, eu já percebi que é isso, que tem coisa em que, mano, não dá pra você resumir sem tomar um lado. Entende? Sim. E eu vou dar um exemplo de um vídeo que deu muita polêmica, meu. E que deu o que falar. E eu demorei um pouco pra entender. Do comunismo? A questão, não. O da guerra na Rússia mesmo. Ah, tá. Da guerra na Rússia. Da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Teve um ponto do vídeo em que gerou muita polêmica, foi a hora que eu falo do Holodomor. E eu vou ser bem sincero, eu preciso ser sincero aqui com a minha audiência, com todo mundo que tá assistindo. Eu não fazia a menor ideia, antes de ler isso no roteiro, eu não fazia a menor ideia do que era o Holodomor. Por quê? E não tem problema nenhum Porque você eu não saber, mano. porque eu não sou especialista. Então, qual que é o processo de trabalho? A gente faz um roteiro, a gente cria uma escaleta de um tema. O que é a escaleta? São os tópicos que a gente vai abordar desse tema. Então, a gente cria lá todos os tópicos que a gente vai abordar e desses tópicos a gente vai costurando e começa a criar o roteiro. As partes históricas mais cabeçudas, a gente tem especialistas que ajudam. Então a gente pega pesquisa especialista. E naquela época eu ainda tinha uma galera que eu chamava, não era tipo uma empresa, agora eu tenho uma empresa que faz toda a revisão, pesquisa. Então você pagava fila pra uma parte de gente. Então era isso. Então você pega alguns historiadores e você faz. Cara, eu não fazia a menor... Quando eu postei o vídeo, eu não fazia a menor ideia que essa parada do Holodomor é tipo assim, os historiadores, a galera se mata por causa disso. Se mata por causa desse negócio. E tem uma galera que fala que o Holodomor é uma fraude mesmo, que foi uma coisa inventada. E eu fui ver fui ver esses dias um vídeo do Histórias Públicas, que é um canal muito legal. E lá, o cara fez um vídeo de 1h30 só do Holodomor. E aí lá eu vi, ele explica toda a história de como até o termo Holodomor foi criado pra parecer com o Holocausto. Porque os caras queriam criar um holocausto pra... E aí vendo o quão complexo o tema era. E como tinha muita gente naquela... quando eu postei meu vídeo, por exemplo, eu vi uma galera vir me chamar de nazista quando eu postei esse vídeo. E eu não entendi. Eu falei, o quê? Como assim eu sou nazista, mano? E é claro... Aí eu fui estudar o tema do Holodomor, tipo... É claro que eu fui ver, e aí eu vi o buraco que era. E vi realmente como, tipo, toda essa história do Holodomor tinha nazistas envolvidos no bagulho. Pra criar essa história também. E aí eu entendi a raiva da galera. E aí eu entendi que alguns temas que eu queria... Porque qual era o meu objetivo? Não era querer criar uma narrativa, ou sei lá o que, o bababá. Eu queria explicar o assunto. Mas tem alguns assuntos... Que não dá pra ser raso, se você né? passa por ali muito rápido, você vai estar sendo injusto com a história. Porque a história merece que aquilo não seja tratado daquela forma, porque tem coisas que mudam. E história, mano, é lado. E aí que nem você vai ver lá. Tava estudando sobre o que aconteceu lá no Euromaidan. Sabe o que é o Euromaidan?
que foi aconteceu na Ucrânia. Uma treta absurda que aconteceu na Ucrânia. Se você explicar, eu devo saber. Agora, só pelo nome... Explicando... Preciso ver o rosto. Não, é que é outro tema muito... O que eu quero exemplificar é que eu fui tentar entender o que era esse tema e vi, mano, que o bagulho é tão complexo. Denso. É tão complexo, é tão bizarro, assim, que se eu escolher fazer um vídeo sobre aquilo, eu vou me fuder. Eu vou me fuder. Se eu não sou um especialista sobre o assunto, que vou a cada momento ter que citar a fonte de estudo, resumir aquilo, vai dar treta, mano. Vai dar, por que vai dar treta? Porque imagina que a gente tá falando de uma revolução, é chamada de uma revolução colorida, né, que aconteceu no Euromaidan lá, na Ucrânia. Mas foi basicamente uma revolução onde grupos alinhados com neofascistas, neonazistas, tipo, empicharam o presidente com base em um evento que teve, onde a galera se matou, mano. Onde teve treta de manifestante com polícia e a galera se matou lá na Ucrânia. Teve um dia específico lá, acho que foi 18/2/2014, assim. A galera primeiro começou uns protestinhos pequenos, foi aumentando e virou um negócio assim, onde morreu manifestante, morreu policial. E aí a mídia tradicional começou a retratar isso. Ah, a polícia tá matando a galera, sei lá o quê, a polícia tá matando a galera. E aí toda aquela coisa, tipo, nossa, olha, a polícia truculenta. E depois tiraram o presidente... empicharam o presidente por causa dessa treta que rolou. E aí passa o tempo, depois você vai descobrir que tem provas de que quando começou a ter a manifestação, grupos neonazistas se infiltraram nas manifestações. E você olha as bandeiras das manifestações que rolaram, é cheio de bandeira de grupo neonazista. Cheio. E que e tem relato de um desses grupos falando que eles atiraram nos manifestantes pra fazer parecer que foi a polícia. E você tem nas documentações, você acha balas que não condizem com a munição utilizada pela polícia. E quase a maioria das pessoas que morreram, aparentemente pela polícia, não foram mortas pela polícia, e sim por esses grupos que estavam infiltrados pra fazer parecer que era a polícia que tava matando. Olha o tamanho da treta, mano. E aí você vai entrando nisso... Isso foi recente, então isso foi amplamente documentado, tem imagem de tudo. Você olha a imagem no dia da treta lá, é bizarro, mano. É bizarro, assim, é gente sendo arrastada no chão, desacordada, morta. É bagulho, assim, absurdo a treta que teve lá. Meu Deus. E aí, se você vai explicar isso, e você não conta esse pequeno detalhe dos grupos neonazistas infiltrados... Pequeno grande detalhe. Você tá contando uma história completamente errada. Então... Eu entendo, por exemplo, naquela época do vídeo que eu fiz da Rússia, eu não entrei tanto nos detalhes. Eu falei, tipo, hoje em dia você tem grupos... Porque o que aconteceu com esses grupos neonazistas? Eventualmente, o governo que tá lá na Rússia agora, o Zelensky lá, ele vem de um governo onde a polícia... Esses grupos neonazistas, eles acabaram se infiltrando dentro da Guarda Nacional, mano. Então, tipo assim, e esses caras, eles são o quê? Eles são grupos... que é pra meter a porrada nos separatistas, que é a galera que é mais alinhada com a Rússia, que é, digamos assim, é uma minoria atualmente lá na Ucrânia. Então, assim, é tanta treta, e isso eu tô falando por cima, não quero nem tentar explicar pra vocês, vão ler sobre o Euromaidan, é uma coisa absurda, foi pouco, tipo assim, no Ocidente chegou pouco isso pra gente aqui. E quando você vai ver a treta que deu lá... Nunca ouvi falar isso. Mano, e é bizarro, mano. E quando você vê todo o plot da parada. E aí quando você descobre dos grupos que estavam infiltrados, e como esses caras, quando empicharam o presidente lá, eles todos entraram no governo, esses grupos. Foram oficializados e pegaram cadeiras no governo. E depois entraram na Guarda Nacional. E você fala, caralho... Nossa e senhora. você fala, caralho, tem os grupos nazistas mesmo lá, a Guarda Nazista mesmo. Tem nazista no exército, é o quê? É um exército nazista, porra. Então, quando você vê essa treta, você vê que se eu for explicar isso, não dá pra explicar isso rápido, mano. Então é por isso que meio que você tá de saco cheio de qualquer coisa que você vai fazer, vai ter muita gente a fim de apontar seus erros ou dar muito trabalho fazer qualquer tipo de vídeo que você vai fazer, mano. É porque é perigo, não é nem que
essas pessoas estão certas de apontar quando elas enxergam algum erro, algum equívoco, alguma coisa que tá... Eu acho que elas estão certas. Só que eu nunca quis ser o cara que vai formar alguém. Eu quis explicar assuntos de uma forma simples, para a população ter um mínimo de... democratizar a Exato, informação. Democratizar aquilo para dar uma base pro cara debater e para ele ir atrás se aprofundar.